A paz do Senhor. Neste vídeo nós estaremos lendo Juízes do capítulo 7 ao capítulo 9. Capítulo 7. Gideão, com 300 homens, vence os midianitas. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faz-os descer às águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levantando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve. E estava o arraial dos midianitas abaixo do vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, tu e teu moço, pura ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço pura até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. Respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou, e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando ao extremo do arraial, será como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu em todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e, gritando, fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel e de Naphtali e de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram aos midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-bara, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-bara e Jordão. E prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeebe mataram no lagar de Zeebe.
e perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Gideão apazigua os efraimitas e mata os reis dos midianitas. Capítulo 8. Então os homens de Efraim lhes disseram: Que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste, quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse: Que mais fios eu agora do que vós? Não sou porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram: Está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: Pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com espinhos no deserto e com abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhes responderam, como os homens de Sucote lhes haviam respondido. Pelo que também falou os homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com ele. Com eles, uns 15.000 homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente. Os que caíram foram 120.000 homens que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e os tomou presos ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote, os seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui a Zeba e Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitaste em rosto, dizendo: Está já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade, espinhos do deserto e abrolhos, e com eles ensinou os homens de Sucote, e derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse Zeba e a Salmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: Qual tu? Tais eram eles, cada um na aparência como filhos de um rei. Então disse ele: Meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se o tivesseis deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Jeter, seu primogênito: Levanta-te, mata-os. Porém o jovem não arrancou da sua espada, porque temia, mas porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: Levanta-te tu e acomete-nos, porque qual homem tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e Salmuna, e tomou as luetas que estavam no pescoço dos seus camelos. Gideão recusa governar, faz um éfode e morre. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor vos dominará. E disse-lhe mais Gideão: Uma petição vos farei. Dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: De boa mente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro, que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora as luetas e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão disso um éfode e pô-lo na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também a um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque.
E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesritas. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins, e puseram a Baal-berite por Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor. Nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. Capítulo 9. Abimeleque mata seus irmãos e se declara rei. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. A parábola de Jotão. E dizendo a Jotão, foi este, e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou, e disse-lhes: ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Então, agora, pois, se é que em verdade e em sinceridade procedeste, fazendo rei Abimeleque, e bem fizestes para com Jerubaal, para com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos midianitas. Porém, vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai e mataste a seus filhos, 70 homens sobre uma pedra. E Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se em verdade e em sinceridade usastes a Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque, que consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. E partiu Jotão, e fugiu, e foi-se a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. A conspiração de Gaal. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhe corroboraram as mãos para matar os seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam, e contou-se a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém, e os cidadãos de Siquém se fiaram nele. E saíram no campo e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebed: quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que o servíssemos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul, seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém, pois por que razão nós o serviríamos a ele?
Ah, se este povo estivera na minha mão, expeliria Abimeleque. E Abimeleque se disse: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebul, maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu a sua ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificam esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo, e levanta-te pela manhã ao sair do sol, e dás de golpe sobre a cidade. E eis que, saindo ele e o povo que tiver com ele contra ti, faze-lhe como alcançar a tua mão. Abimeleque vence Gaal e os siquemitas. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia de noite, puseram emboscada contra Siquém 4 bandos. E Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantaram das emboscadas. E vendo Gaal, aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: as sombras dos montes vês por homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse: eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebul: onde está agora a tua boca, com a qual dizias: quem é Abimeleque para que o servíssemos? Não é este porventura o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Arumá. E Zebul expeliu a Gaal e a seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo e o disseram a Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 bandos e pôs emboscadas no campo e olhou, e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra eles e os feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele haviam deram neles de improviso e pararam à entrada da porta da cidade, e as outras tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e tomou a cidade e matou o povo que nele havia, e assolou a cidade e a semeou de sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza em casa do deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém que a haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte de Salmão, ele e todo o povo que com ele havia, e Abimeleque tornou na sua mão machados e cortou um ramo das árvores e o levantou e pô-lo em seu ombro e disse ao povo que com ele havia: o que me viste fazer, apressai-vos a fazê-lo, assim como eu. Assim, pois, também todo o povo, cada um cortou seu ramo e seguiram Abimeleque e puseram junto da fortaleza e queimaram a fogo a fortaleza com eles, de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. A morte de Abimeleque. Então Abimeleque foi-se a Tebes e a sitiou, e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para queimar. Porém uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que, se não, diga de mim: uma mulher o matou. E seu moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém, que fez tornar sobre a cabeça deles. E a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Até aqui, capítulo 9. Que Deus te abençoe com esta leitura em nome do Senhor Jesus.